vai ser gravada a partir de agora, tá? A aulinha. Para os colegas que não puderem estar aqui neste momento, né? Eles verem em outro momento, ok? Daí é o seguinte, eu vou estar resolvendo 2 exercícios bem associados com o que a gente vai ver na prova. Então, prestem bastante atenção aí, perguntem, caso vocês tenham dúvidas. E, né, na hora da prova eu não ter tanta dúvida, porque eu não vou responder ninguém na hora da prova, tá? Vai ser só mandar a prova para vocês e vocês que se virem. Né, algumas considerações sobre a prova, né, antes de vocês me perguntarem as dúvidas que vocês têm. A prova, pessoal, ela vai ser lançada nesse mesmo horário semana que vem. Quinta-feira, mesmo horário semana que vem, tá? Por quê? Porque é o horário que, de acordo lá com a direção, né? É o horário que eu devo postar aulas síncronas, tá? Então vai ser nesse horário. Daí é o seguinte, eu não sei como é que vocês estão de matéria, né? Antes das 9 da noite da quinta-feira, mas nós podemos fazer o seguinte, assim, posso lançar a prova um pouco antes, deixar para vocês entregar um pouco depois, né? Acho que, né, para garantir que não vai dar problema com outros profs, eu vou deixar vocês entregarem a prova até um pouquinho depois, né? Vocês podem entregar até umas 11h30, meia-noite, vou estar recebendo, tá? Daí, como é que vai ser, né? O envio para vocês. Tem um lugar no Siga que eu oficialmente posso colocar provas lá, então eu vou colocar lá, mas como, né, talvez alguns colegas não sabem mexer bem no Siga, vou contar com a ajuda de vocês, né, vou mandar para o e-mail de alguns colegas que eu tenho, né, tipo o Gabriel, que me manda e-mail sempre, e entre outros, e daí vocês repassam para os colegas, né, por grupo de WhatsApp, ou por e-mail também, não sei como é que vocês se comunicam como turma, passem também, mas oficialmente vai estar lá no Cigarro, né? Então, é isso. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Sobre a prova. A prova, ela vai conter aqueles 2 capítulos do Halliday, que eu falei para vocês, né? Que, na verdade, faz parte da ementa de Física Geral 2, né? Que são fluidos e oscilações. Muito bem. Daí, as questões, elas vão ser, assim, bem associadas com o que a gente, né, viu em vídeo, que a gente vai ver hoje. E é isso aí. Daí, peço encarecidamente que vocês se atenham aos exemplos que eu fiz nos vídeos e também aos exemplos que eu vou fazer hoje, porque não vai fugir muito disso, tá? Eu não quero que vocês vão mal na prova. Mas eu também não quero que vocês fiquem colando, né? Se eu reparar que as provas estão muito iguais, né? Eu vou ter que dar 0 nas duas. E, claro que vocês vão conversar sobre as questões, né? Por mais que não seja o que eu quero que vocês façam, mas eu também não posso controlar isso aí. Então, não tem como parar a tecnologia. Então, vocês vão fazer, né, escrevam da forma de vocês, né, gente? Eu não quero que vocês copiem totalmente assim. E daí, como é que é a parada, né? Como é que eu gosto que a prova seja feita? Né? Algumas coisas devem ser assim, padrão para eu receber a prova e ficar feliz ao vê-la. Né? Por exemplo, como é que eu vou ficar feliz ao ver a prova? Vocês vão ter que me enviar no arquivo de PDF, ok? Tudo alinhadinho, né? Modo retrato, né? PDF, muito bem. Vocês podem escanear, pode bater foto, tanto faz para mim. O arquivo, as respostas que vocês vão fazer, todo o desenvolvimento, tem que ser feito a caneta, tá? Para que eu possa enxergar bem. De preferência, usem caneta azul, preta e vermelha. Azul para escrever passos da questão, preta para escrever ideias da questão, tipo, com a azul vocês vão fazer as contas, com a preta vocês vão escrever as ideias, colocar equações, coisas assim, sabe? Parte explicativa. Com a vermelha vocês vão indicar pontos importantes. É assim que a gente faz uma prova escrita, tá, pessoal?
professor gosta de uma prova assim, esteja indicado as coisas. Também vou pedir para vocês fazerem desenhos grandes, tá? Gastem folha mesmo, não tenho pena. De preferência em folha A4, sem linha. Claro, eu não vou descontar nota essencialmente disso, eu só vou ficar assim meio, pô, que prova chata de corrigir. Aí vocês já, né, imaginam, né? O que mais que eu posso falar para ajudar vocês? Bastante explicação, passo a passo. Né? Não é para fazer que nem vocês faziam as continhas lá na quarta série, que a professora só pedia para resolver a conta, fazer a multiplicação, a soma, etc. Expliquem. Agora, vocês são engenheiros, tem que explicar o passo a passo que vocês estão fazendo. E o que mais que eu posso falar? Pelo amor de Deus, coloquem nome, né, em tudo que vocês forem fazer. Eu não tenho só a turma de vocês, né? Nome, turma, esse tipo de coisa. E eu acho que é isso. Para ajudar vocês, assim, com prova escrita, é isso. Tá bom? Então tá. Por hora é isso. Novamente, se vocês quiserem interromper e falar qualquer coisa aí, podem falar, não tem problema. Agora eu vou começar o exercíciozinho, tá? Ninguém me mandou nada, então eu decidi eu mesmo fazer um exercício. Que é qual mesmo? Deixa eu pôr aqui. É este. Então, a gente tem esse problema aqui, eu acredito que esteja aparecendo, vai começar a aparecer para todos vocês. Sobre o Halliday, posso mandar sim, Gabriel, só me lembra por e-mail outra hora. Não, quer dizer, você vai receber o Halliday, né? Não é eu que estou mandando, claro. Eventualmente você vai receber ele aí, vou mandar para você. Beleza, então o tubo em forma de U da figura é 144, né? Então eu vou pegar a figura lá, mas eu queria mesmo desenhar, então eu vou desenhar mesmo. Contém dois líquidos em equilíbrio. No lado direito existe água de massa específica. Tanto, isso aqui é obrigação de vocês saber, tá? Que a massa específica da água tem esse valor. Porque é muito simples, né? Saber que é 1.000 kg por metro cúbico. E o lado esquerdo existe óleo de massa específica desconhecida, a rola do óleo. Os valores das distâncias indicadas, fica mais bonito para você, das distâncias indicadas na figura são L tanto e D tanto. Tá, eu já vou mostrar para vocês o que é isso. Espero que esteja gravando aí meu vídeo. Não sei se está aparecendo. Estou clicando aqui. Não, aqui. Agora com certeza vai aparecer o vídeo. Para você já está aparecendo mais na gravação. Então, L é essa determinada quantidade de comprimento aí, né? 135 milímetros. E esse Dzinho que ele fala é 12,3 milímetros. Eu já vou mostrar isso na figura para vocês. Ele quer, baseado nesses detalhes que ele deu, qual é a massa específica do óleo. Ok? Então, beleza. Como é que a gente vai descobrir a massa específica do óleo? Primeira coisa é fazer um bom desenho, tá? Com desenho vocês indicam para quem está lendo que vocês abstraíram o suficiente para compreender a questão. Então, o problema é aquele sistema básico da hidrostática, que é o tubo em U, tá bom? Então, vamos resolver o tubo em U aqui. Pessoal, caso vocês parem de escutar alguma coisa, avisa aí, né? Vai ser meio precário. Eu não sou concursado, né? Meus equipamentos não são tão bons. Então, vamos fazer o desenho. Melhor fazer aqui. Infelizmente o Paint não tem uma ferramentinha legal para fazer isso aqui, então é desse jeito mesmo. Ok? Esse tubo, ele está, né, em pezinho numa mesa. Daí, o que acontece, né? Ele tem uma determinada região dele que é cheia de água. Ok? Eu não vou fechar o tubo aqui, deixar ele aberto.
E esta água vai até uma determinada altura. E vai ser por aqui. Água. Veja que, né, temos algumas coisas interessantes já que a gente pode conversar aqui. Essas alturas são as mesmas, tá, pessoal? Mesma altura. Pode ser que tá meio feio o desenho, mas aqui eu não tenho régua para fazer essas coisas, né? Então, aqui a altura dos dois tubos é a mesma. Muito bem. E eu vou ter, pessoal, este nosso óleo até o topo aqui, que é o gargalo do estudo. Beleza? Então, a gente tem essa situação aqui. Muito bem. Vocês vão perceber que existe uma região muito interessante aqui de análise, que é este limite aqui entre o nosso óleo e a nossa água. Essa parte aqui a gente interpreta como interface, que a gente chama ela de interface, que é um lugar que naturalmente divide então esses dois fluidos heterogêneos, né? Percebemos que o óleo, ele, assim, grosso modo, fica em cima da água, né? Está em cima da água. Como é o que a gente observa quando vai fazer comida, né? A gente joga óleo ali, o óleo fica em cima e tal. Né? Então, o problema ele fala mais algumas coisas, né? Que existe aquela distância L e a distância D. A distância L é a distância da interface até a região onde acaba a minha água. Então, aqui é o L. Vou chamar de L. E, vou dividir bem aqui, essa outra regiãozinha, eu vou chamar de D, porque, bem, é o que o programa fala, esse é o D. Muito bem. Agora eu quero encontrar, né, depois de ter feito um bom desenho, explicitar coisas importantes. Segundo passo, né, como eu mostrei para vocês lá na nossa única aulinha que a gente teve, né, de Física Geral 1, semestre passado, o segundo passo é indicar bem claramente o que o problema está pedindo. Assim, vocês falam para o professor que o problema está pedindo isso, o professor vai perceber, pelo menos o cara, né, sabe onde ele quer chegar, por mais que ele não saiba como. Muito bem. Então, o terceiro passo é deixar claro quais são as ferramentas para encontrar isso, ok? As ferramentas para encontrar isso estão associadas com a teoria de pressão. Beleza, pessoal? Com o que exatamente, né, pessoal? Com o fato de termos duas situações, uma com óleo e uma com água. Né? Afinal de contas, a gente tem esses dois fluidos, aí, água e óleo. Então, a gente vai ter que levar em conta essas duas coisas. De um lado ter óleo e do outro ter água. Então, vamos escrever isso, né? Deixar isso claro aqui. Como o problema leva em conta dois fluidos, deveremos construir nossas equações e achar uma densidade do óleo baseado nisso. Então, esse é o grande ponto aqui. A gente tem dois fluidos ali que não estão se misturando e tem uma relação de pressão que resolverá a densidade que nos interessa. Então, vamos escrever primeiro aqui para o óleo, tá? A gente faz o seguinte. Óleo. E desenvolve as equações associadas a ele. O que a gente vai desenvolver, né? Percebam, o óleo, ele está acima da interface, ok? Realmente o que define a interface é o fluido que está, né, em cima dela, o fluido diferente que está em cima dela. Então, é isso que define a interface. Beleza? A interface, pessoal, é o grande X da questão do nosso problema aqui, é o que resolve o nosso problema. Por quê? Porque, devido ao fato de estarmos num regime hidrostático, a física nos deixa claro, nos mostra que a pressão aqui
Eu vou chamar ela de Pint, neste ponto aqui, né? A Pint de interface é a mesma do outro lado. Pint de interface. Por que que ela é a mesma? Por causa daquele papo que eu já mandei 1 trilhão de vezes para vocês. Que a pressão, ela depende só da altura. Ok? Então, na interface, afinal de contas, ela tem a mesma altura dos dois lados, né? A interface é essa linha reta dos dois lados. A pressão é a mesma, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Ok? A pressão é a mesma dos dois lados. Só que existe diferença dos dois lados, porque do lado esquerdo eu só tenho, causando essa pressão na interface, o óleo, do lado esquerdo, né? Do lado direito eu só tenho a água. Então a pressão do lado esquerdo vai estar 100% associada ao óleo e do lado direito a água. Então vamos escrever mais ou menos isso aqui, né? No lado esquerdo é o óleo que gera toda a pressão, toda a força que vem do óleo. Claro, também tem a pressão da atmosfera, né? Obviamente. Mas duas coisas relacionadas à pressão da atmosfera. Primeiro, ela não vai fazer diferença no nosso programa. E segundo, né? Por ela estar nos dois lados do tubo, não temos uma diferença que é associada a ela, né, de tal forma, de toda forma. Então, vamos escrever aqui a pressão do lado esquerdo, né, associada ao óleo. Então, a minha expressão ela vai ficar assim. P int, lado esquerdo associado ao óleo, vai ser... Tá, vamos considerar a pressão da atmosfera aqui como P0, para vocês verem que ela vai se cancelar. P0 mais pressão referente a essa coluna de óleo, que é a ρ que eu não sei porque eu chamei de C também, a gente chama de O de óleo, daí o O vai confundir com zero, então deixa eu falar. Rho, G, e a altura, qual que é a altura? L mais D. Todo mundo concorda comigo que a altura do óleo ali é L mais D, né, gente? Tem segredo, né? Afinal de contas, a gente bate o olho do outro lado da questão e percebe isso. Não tem nenhum segredo. Então, temos aqui já para o lado esquerdo a nossa pressão identificada. Agora vamos identificar a pressão associada à água. Cor de preto. Cor de azulzinho. Mesma coisa. A informação aqui que me ajudará a encontrar o valor da densidade é, novamente, a pressão na interface. Porque é ela que eu vou poder comparar. É ela que eu vou poder dizer assim, ó, pressão na interface devido ao óleo é igual a pressão na interface devido à água. Vou poder igualar as duas e encontrar aquela incógnita que eu não sei o valor, que no caso é a densidade do óleo. E daqui, né, antes de resolver a conta, né, a gente já pode prever algumas coisas. Como, por exemplo, a densidade do óleo, por mais curioso que isso seja, ela é menor que a da água. Porque ela ficou acima da água, né? Então, uma coisa que tem uma densidade menor fica em cima. Tipo as bolas de praia, né? Que a gente joga na água, ela fica na parte de cima da água. A densidade dela é menor que a da água. Por mais que a densidade da borracha, da bola, seja maior, o fato da bola ter um volume muito grande, uma densidade muito pequena e muito ar dentro, faz a densidade da bola como um todo ser menor que a da água. Então, né? Não confunda as coisas, né, galerinha? Então, agora, referente à água, ou seja, o lado direito, a gente tem que a pressão da interface, na interface, o que me interessa é a interface que vai resolver o problema para mim. Novamente, a pressão da atmosfera, mais... bem, vou fazer de azul aqui. P0 mais a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura da água, que não é L mais D, é L. É só o L, porque aqui de água eu só tenho a altura L. Vocês estão vendo aqui, ó, L. Então por isso que eu só coloco L aqui. Muito bem. Como a gente já conversou, devido a toda a teoria da hidrostática,
a pressão na interface é a mesma dos dois lados. Então, o valor que eu vou ter aqui para isto é o mesmo que eu vou ter aqui para isto. Então, eu posso igualá-los matematicamente. Eu posso igualá-los. Então, já que estamos no Python, só vou copiar. Mas antes eu vou escrever aqui. Como a pressão na interface é a mesma dos dois lados, podemos igualar as expressões. Então, expressão vermelha igual a expressão azul. Que legal usar muita cor, fica bem mais evidente, né? Tanto para mim quanto para vocês. Então, na hora da prova, usem bastante cores. Tá? Eu sei que para os meninos, principalmente, é meio complicado isso às vezes, mas peço que vão acostumando com isso. Bom, tá, pessoal? Então, a gente pode cortar os P0s, né? Como eu previ, afinal de contas, é a mesma pressão da atmosfera dos dois lados. Então, ela vai cortar, né? Ela não vai fazer diferença para o meu problema. Muito bem. Então, outra coisa que a gente pode cortar também é a gravidade. Se é a mesma dos dois lados. Novamente. E como eu estou querendo saber a densidade do óleo, eu vou isolar ela. Então, ela vai ficar sozinha aqui deste lado do igual. Se o passo matemático que eu fizer agora for muito rápido, façam aí daí, sozinhos, tá? Tentem encontrar o que eu encontrei. ρAl dividido por L mais D. Essa expressão faz sentido? Faz, porque eu tenho densidade aqui, então tem densidade do outro lado. Mas tem comprimentos aqui também, realmente. Tem metro em cima, metro embaixo, eles se cancelam. Então é uma expressão que faz muito sentido. Ou C igual. Qual que é o ρ da água? 998. Ou 1000, né? E eu vou trabalhar com 1000 também. Chato 998. Quilogramas por metro cúbico, no SI, né, gente? L. De acordo com o enunciado, L é 135 milímetros. Então, de acordo com as aulinhas de física experimental, 135 vezes 10 na menos 3. Milímetros é 10 na menos 3, tá bom? Agora aqui, novamente, né? 135 vezes 10 na menos 3, mais, tomem cuidado que deve ser mais, o D, de acordo com o meu enunciado, aqui, ó, 12,3 milímetros. Então, é 12,3 vezes 10 na menos 3 também. Veja que o problema mantém a quantidade de significativos, né? Eu vou fazer de conta que isso não existe na prova para não tirar ponto, tá? Mas em prova eu normalmente sou assim, gente. Eu dou praticamente metade da nota por ter feito o desenho certo, tá? Outra parte importante da nota é fazer explicações, né? Mostrar o passo a passo da conta. Isso aí já dá quase, o desenho isso dá quase 80% da nota. Chegar na resposta certa 10% e colocar a unidade 10%. Beleza? Então, vamos cortar coisas aqui. Isso pode cortar com isso. E, bem, por hora é isso, né? Vou fazer a conta aqui com a calculadora. Só deixa eu ligar a luz aqui. Beleza. Então, eu vou ter 135 dividido por 135 mais 12,3. Eu primeiro faço as contas com os números normais, depois com as bases científicas. Eu posso fazer isso, já que é uma divisão, tá bom? Então, vai ficar 0,916. Vamos manter os três significativos aqui. Vezes 10 na menos 3 embaixo, vem 10 na 3 para cima. Ok? Unidade de densidade, quilogramas por metro cúbico. Beleza? Se a gente for passar isso aqui, né, tirar esse 10 na 3
passar isso para números sem notação científica, vai ficar 916 quilogramas por metro cúbico. Chegamos na resposta. Agora a gente analisa a resposta. Essa resposta faz sentido? Faz. Por quê? Porque lá no começo eu previ para vocês que essa densidade deveria ser menor que a da água, para que o óleo possa ficar em cima. E realmente é. A da água, se vocês lembrarem, é o 10 na 3, né? Que é 1000. Isso aqui é menor que 1000. 916 é menor que 1000. Então tá certinha a resposta. Beleza? Alguma dúvida? Podem mandar no chat, podem perguntar. Enquanto vocês fazem isso, eu vou preparando a outra questão. Vou salvar aqui. Vou preparar a outra. Espero que estejam gostando, tá, pessoal? Vou aumentar um pouco aqui. Nossa, ficou muito feio. Dá um zoom, né? Beleza. Espero que vocês estejam lendo aí bem. Deixa a tela com a questão. É que quando eu estou resolvendo a conta, não tem como. Eu vou abaixando o Paint. Mas você pode bater um print aí e, né, ficar olhando aí, sei lá. Eventualmente, se tiver no computador, né? Na prova vai cair a oscilação? Sim, Fábio. Eu falei isso antes de você entrar. E agora eu vou resolver uma questão que envolve oscilação. E beleza. Vamos resolver então a continha, né? Ninguém tem dúvidas. Espero que tenha ficado bem explicado, então. Vamos ler juntos e resolver. A função x igual a 6 vezes cosseno de 3π, t mais π terços, descreve o movimento harmônico simples de um corpo. No instante t igual a 2 segundos, qual é A, o deslocamento, B, a velocidade, C, a aceleração, D, a fase do movimento? Qual é também E, a frequência, F, o período do movimento? Ok? Muito bem. Então vamos resolver esse problema. Tá bom? Então, veja que a gente tem uma equação de movimento aí, né? X dependendo do tempo. Espero que vocês tenham percebido já que essa equação de movimento, por mais que ela tenha velocidade e aceleração, ela é diferente da equação do MRUV, tá bom? Do MRU também, tá? Diferente daquelas equações. Ela é uma equação oscilatória. Ela depende do seno do cosseno da tangente. Ela oscila, tá, pessoal? Então, diferente do MRUV, que a velocidade é constante, né? Desculpa, no MRV que a aceleração é constante, aqui a gente não vai ter aceleração constante, a aceleração está sempre variando, tá? Que é uma consequência bem interessante, né, do fato de estarmos, vamos dizer assim, de um movimento harmônico simples, ele ser resposta para o movimento circular. Porque no movimento circular a gente sempre tem a aceleração centrípeta, né? Você lembra dela? Você já deve ter estudado, né? Aceleração centrípeta. Então, espero que vocês lembrem, né? Que toda vez que você está rodando, tem uma força puxando o carro para o centro. Eu estou pensando em carro, mas pode ser qualquer coisa. Puxando o corpo para o centro da trajetória. Por que eu falei de carro? Porque quando um carro se perde na curva, o que significa isso? Né? Ele perder a aceleração centrípeta. Daí, como ele não tem mais aceleração que puxa ele para o centro da trajetória, ele acaba saindo pela tangente. Então, só para, né, vocês verem algumas diferenças que existem entre o movimento retilíneo uniformemente variado e o movimento harmônico simples. Né? O movimento harmônico simples ele serve para várias situações, né, da física. Sistema massa-mola, pêndulo, movimento circular. O movimento harmônico simples
ele é uma das coisas mais fundamentais e que aparece em tudo quanto é área do estudo, sabe? O movimento harmônico simples, ele, por sinal, é uma das únicas equações analiticamente resolvíveis da mecânica quântica. Então, ele é um potencial muito fundamental para a física, né? Para tudo, né? Não vamos viajar mais aqui, que vocês são engenheiros, talvez vocês nem liguem para isso. Então, vamos resolver o problema. O problema pede em aula deslocamento, né? Então, antes de mais nada, vamos fazer um desenho, né? Nossa. Assim tá bom, assim tá bom. Então, a gente tem o eixo X, o eixo T, que é o X, que é o T, né? Não se enganem, né, pessoal? Se a gente está com uma equação de X variando no tempo, então o termo que varia fica no eixo das abscissas, ele fica na parte de baixo. Então é X, né, onde normalmente a gente coloca o Y. E, bem, então a gente tem uma equação senoidal, né? Vão ser ondinhas. E vamos desenhar essas ondinhas. Tá bom? O que a gente tem que tomar cuidado para desenhar as ondinhas é que, neste caso em especial, pessoal, nós não começamos do ponto mais alto da trajetória. A gente não começa do ponto mais alto da trajetória. Por quê? Porque este nosso problema tem uma fase, ok? Ele tem π terços de fase. Significa que ele começa π terços à frente da posição mais alta, ok? Π terços é 60 graus, ok? Então ele já vai estar quase passando pelo eixo X, como começar aqui o nosso movimento. Então vai ser alguma coisa mais ou menos assim. Assim. Vai ser até aqui, vai vir até aqui, vai vir aqui. Ô, professor, com licença. Claro, diga. Eu não entendi por que que é uma equação senoidal. Ah, porque o seno é uma função que tem um limite bem estabelecido, né? No caso, a função seno, ela está definida entre, vamos dizer, y é igual a seno de x. Não pensando em física agora, pensando em matemática. Ela está definida entre menos um e um, ok? Por que, que isso é importante no movimento harmônico simples? Porque o movimento harmônico simples, como a gente já conversou, é um movimento que ele sempre vai e volta para o mesmo lugar. Né? Pensem no bloco, pensem num pêndulo. O bloco vai, volta, vai, volta, vai, volta. Sempre chegando naquele limite e voltando daquele limite. Ele nunca passa da amplitude máxima dele. Pêndulo é a mesma coisa. O pêndulo, ele vai até a altura máxima dele, volta. Vai até a outra altura máxima lá do outro lado. E vai fazendo esse movimento sem parar. Tal qual o seno. O seno também. Ele tem uma altura máxima e uma altura mínima. Uma altura máxima e uma altura mínima. Então, uma função que matematicamente é semelhante a esse movimento é o seno, ou o cosseno, ok? O seno e o seno, eles são funções iguais, né? A diferença é que o seno começa no zero e o cosseno começa em cima, ok? Mas eles são basicamente as mesmas funções. Né? Para a física, eles não têm diferença nenhuma. Então, claro, ali no nosso enunciado está cosseno, né? Então, poderia ter feito o mesmo exemplo com cosseno. Em vez de seno, aqui é cosseno. Ele também é definido entre menos um e um. Ok? Então, uma função como essa, com essas propriedades que seno e cosseno têm, explicam o que a gente vê na prática, no mundo real, do movimento harmônico simples. Ok? Então, por isso, seno e cosseno são funções escolhidas para resolver esse tipo de problema. Basicamente é isso, tá? Foi uma escolha à mão, ok? Além de ter sido uma escolha à mão, quando vocês chegarem em equações diferenciais, vocês vão ver que a equação diferencial de um movimento harmônico, né, ela é dada por algo do gênero assim, ó, x dois pontos mais ômega ao quadrado x igual a zero.
Isso aqui tem uma solução matematicamente. A hora que vocês usam a teoria de equação diferencial e tentam resolver, isto que é a equação de movimento observável de algo se movendo no MHS, no movimento harmônico simples, vocês resolvem isso, resolvem essa equação diferencial e acham de novo o seno ou cosseno, tá bom? Outra forma, existem infinitas formas que isso aparece. Quando vocês tentam descrever um movimento harmônico por exponenciais, ok? Já é uma teoria mais avançada, séries de Fourier. Vocês resolvem aquela série de Fourier, aparece novamente seno e cosseno, tá bom? Então, basicamente isso, tá, pessoal? Seno e cosseno tem essa propriedade muito interessante aqui de estar limitada. Então, valeu pela pergunta, basicamente por isso. Muito bem. Então, né, como o colega perguntou, aqui a nossa funçãozinha está limitada. Claro, ficou feio aqui, tá, pessoal? Era para estar embaixo, essa ondinha aqui. Ele nunca passa da altura máxima. Então, vou arrumar aqui. Beleza. A gente está com uma situação mais ou menos assim. Agora vamos resolver, né? O problema pede o deslocamento no instante t igual a 2. Então eu vou indicar isso aqui. Ah, eu quero x de t igual a 2. Ok? Qual que é ele? Então, para isso, eu tenho que colocar a minha equação. X de t igual. Sem unidades, tá? 6 cosseno de 3πt mais π terços. Ok? Essa é a minha equação da posição, do deslocamento. Só que eu sei que t tem que ser igual a 2. Então, em vez de t, eu vou colocar 2 aqui. Então, vai ficar 6 cosseno de 3π vezes 2 mais π terços. Ok? Isso aqui vai dar o quê? Vamos ver. Vai ficar 6 cosseno de 6π mais π terços. Ok? Para somar fração, né, pessoal, a gente tem que deixar... Bem, aqui não tem uma fração, né? Mas eu tenho que transformar esse bicho numa fração. Então, eu imagino que vocês já sabem, já dominem bem esse tipo de coisa, né? Então, para que apareça uma fração aqui, alguma coisa com um denominador 3, eu tenho que multiplicar 3 em cima, 3 embaixo. Então, como eu tenho 6π, se eu multiplicar 3 em cima, vai ficar 18π sobre 3, mais π terços. Isso aqui, né? Ensino médio, né, pessoal? Beleza. Daí, né, só para dar uma simplificadinha aqui, vai ficar, então, 19π sobre 3. Ok? Então, né, isso aqui a gente jogaria na calculadora ou usaria alguma lógica aí envolvendo cosseno e seno, tá, pessoal? Daí entra da facilidade com trigonometria que vocês tiverem, né, e daí vocês acham a resposta, né, baseado nisso. Então, a coisa aqui é o seguinte. Para o nosso caso aqui, o que é interessante perceber dessa situação, né? Que este termo aqui, ele é um múltiplo de π terços. Vocês vão concordar comigo que ele é um múltiplo de π terços. Né? Ele é tipo 19, que multiplica π sobre 3, né? Então, aqui é a diquinha do professor. Toda vez que vocês tiverem um n múltiplo de um ângulo notável, significa que o cosseno vai ter o mesmo valor com o ângulo notável. E eu espero que vocês saibam que o cosseno de 60 é meio, né? Então, como π terços é 180 sobre 3, que é 60, então isso aqui é um múltiplo de 60 graus, 19 vezes 60 graus. Como a gente sabe que cosseno de 60 é um meio, então vai ficar, né? Tudo isso aqui vai ficar um meio. Então vai ficar 6 sobre 2.
Então, a resposta é 3. Isso aqui, pessoal, matemática, né? Tipo, estou ensinando física, mas eu passei aqui a matematiquinha para simplificar o problema. Então, qualquer dúvida aí, vocês podem perguntar, é claro, mas né, a física acabou na hora que eu joguei o t igual a 2. O resto é manipulação matemática. Beleza? Então, fizemos o... Não estou vendo a sua tela. Ah, tá vendo agora. Bom. Então, já achamos a posição. Significa que no instante 2 ele está na posição 3. No instante 2 segundos ele está na posição 3 metros. Agora vamos para a segunda pergunta. Ele quer saber a velocidade. Ok? A velocidade. Tem uma questão bem parecida com essa na prova. Falei. Então, a velocidade de t, né? Vocês vão lembrar lá da física 1, que a velocidade ela é definida como a derivada da posição no tempo. Ou, em outras palavras, a gente tem que derivar esse bicho. Essa expressão aqui. Então, espero que o cálculo de vocês esteja top. Então, se a gente vai derivar o cosseno, a gente vai derivar o cosseno no tempo. Então, a teoria nos fala que a derivada do cosseno é o menos seno, por isso vai ficar menos 6 aqui, só que é a derivada do que está dentro do argumento do seno, 3π. Vamos identificar esse 3π, né? Demorei para identificar ele. Mas esse 3π aqui, pessoal, a gente chama ele de frequência angular, tá? Tem um nome na física, ele é aquele W. Então, vou até colocar aqui, ó. Depois de eu terminar essa linha, é aquele W que às vezes aparece associado com frequência, é a frequência angular. É o valor que multiplica o tempo dentro da equação do movimento harmônico simples, tá, pessoal? Então, como eu mostrei para vocês em uma das aulas, a frequência angular está muito associada com os elementos do meu objeto que está sobre o MHS. Né? Por exemplo, no sistema massa-mola, a frequência angular ela é a raiz da constante da mola pela massa do bloco. Então, é uma grandeza muito interessante, tá bom? Aqui continua tudo igual. Né? Então, eu vou colocar aqui, só indicando, né? Não vai mudar muita coisa no nosso problema. E frequência angular é medida por rad sobre S. Ficou meio feio. Rad por S. Beleza, tá quase já organizadinho o nosso derivado aqui. Vt igual, né, menos 18π seno de 3π t mais π terços. Muito bem. Agora, novamente a gente quer no instante 2. Seno de 6πt mais π sobre 3 terços. Vou dar uma arrumadinha aqui no pátio, tá, gente? Mesmo esquema, né? Coloquei T aqui ainda, devia ter posto 2 já por agora. Fazer a substituição para 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de vermelho, porque é muita coisa preta aqui, vocês podem, né, confundir. Qual é a diferença da linha para outra? É o T igual a 2 agora. E, novamente, a gente pode resolver tanto na calculadora quanto por logiquinhas trigonométricas que a gente aprende para vestibular, sei lá. Né? Aqui dentro continua sendo 19π sobre 3. 19π sobre 3 é um múltiplo de 60 graus, né? Terço. 19π sobre 3 é um múltiplo de π terço. E π terço é 60 graus. Então, o que acontece, né? Quando a gente tem seno, a lógica é a mesma. Certo? O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Então, aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. Não preciso nem me preocupar com 19. Por que eu não preciso me preocupar com 19, professor? Meu, é um outro número. É porque a função seno é assim. Ela vai e volta. Como o colega tinha perguntado aquela hora. Por que o seno? É porque o seno vai e volta. E a gente quer no movimento harmônico que ele vai e volte.
na mesma posição. Então, raiz de 3 sobre 2, mesma lógica que a gente usou anteriormente, né? Dá até para simplificar um pouquinho. Menos 9π, raiz de 3. O quê? Bananas? Metro por segundo. Não esqueçam da unidade, por favor. Agora vamos para C, aceleração. Ô, Derivar de professor, novo. Diga, pode dizer. eu não entendi direito ali por que o 19π sobre 3 vira raiz de 3 sobre 2. Tem como reexplicar, por favor? Então, vou explicar pela terceira vez, né? O seno aqui, ele tem aquela propriedade trigonométrica, tal qual o cosseno, que é o seguinte. Se eu tiver um múltiplo de um ângulo notável, eu posso simplesmente ignorar esse múltiplo, que é o caso aqui, né? 19π sobre 13, posso ignorar o 19 e dizer, devido às propriedades trigonométricas do seno, que seno de 19π terços é a mesma coisa de seno π terços. E seno π terços, sabendo que π em radianos significa 180 graus, então é 180 dividido por 3, que é 60. Ok? E seno de 60 é um ângulo notável, né? Então, se você tiver dificuldade com ângulo notável, eu vou ensinar um funk para vocês. É assim, ó. Aqui é seno, cosseno. E aqui é 30, 45, 60 graus. O funk é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo mesmo sobre 2. Raiz de cada um. Ok? Assim vocês nunca mais vão esquecer. A raiz sempre no de cima. Ok? Então é isso. Beleza? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz de cada um. E assim vocês não esquecem qual que é o seno de 30, 45, 60, cosseno também. Cosseno de 30, 45, 60. Que são chamados ângulos notáveis. São importantes para a gente resolver a maioria dos problemas que envolvem trigonometria. Eu acho que não tem raiz nesse 1 aí, não, hein? Oi? Mas raiz de 1 é 1, Mas né? raiz de 1 é 1, velho. Então não tem problema. É para ficar fácil pelo funk, pra gente decorar, né? Então não tem problema. Belezinha? É isso. Então, tá aí. Então, né, vocês podem decorar de outras formas, né? Vocês podem identificar que seno de 30 é igual a cosseno de 60, etc. Fica bem ao gosto do freguês. Então, belezinha, feito. Vamos para a aceleração, voltar para a física. Aceleração, como a gente já conversou também, semestre passado, é a derivada da velocidade. Então, eu tenho que derivar a expressão lá de cima. Ok? A expressão da velocidade mais bonitinha que eu tenho aqui é esta. Se eu derivar, derivada, novamente, né? Agora eu tenho que saber a derivada do seno, de acordo com o professor de cálculo, cosseno. Só que como eu tenho um argumento, ele passa multiplicando. 3π. Cosseno de 3πt mais π terços. Então, né, dando aquela simplificadinha, 18 vezes 3, se eu não vou confiar na minha cabeça essas horas, é 54 de acordo com a calculadora. 54 π ao quadrado. Π ao quadrado. Cosseno de 3πt mais π terços. Agora, eu preciso, professor, derivar toda vez? Não. Na hora da prova, se vocês quiserem usar as informações que vocês têm, vocês só escrevam, né? Sabendo que um é derivado do outro, blá, 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 temos. Por quê? Porque existe uma relação extremamente importante no estudo do movimento harmônico simples, que é a seguinte. A aceleração, ela é igual a menos ômega ao quadrado posição. Ok? Sempre, para o movimento harmônico simples, sempre a aceleração é menos ômega ao quadrado x. Então, isso é muito interessante para resolver muitas coisas, né? Por exemplo, a equação da lei de Hooke, né? Vocês sabem que a lei de Hooke
ela é uma força, então ela é menos kx. Ó, isso aqui é extremamente importante para a prova. Ó. Então, né, o que vai acontecer, né? A gente sabe que a aceleração, então vai ser menos kmx, né? Beleza, pessoal? Então, né, se eu identificar com essa questão aqui, né, olha só. Bato o olho nesta, identifico que ômega ao quadrado é igual a isso aqui, K sobre M. Ok? Então, veja, para o massa-mola, né? Massa-mola. A gente consegue, simplesmente pela definição da lei de Hooke segundo a lei de Newton, encontrar a expressão para a frequência angular. Então, muito interessante as relações que existem entre posição e aceleração no movimento harmônico simples, tá, pessoal? Então, gravem isso aí. Ficou a dica aí. Então, vamos resolver essa conta. Novamente, para igual a 2, vai ter aquele mesmo esquema trigonométrico lá, então eu nem vou me ater muito, né? Aqui vai ser um meio de novo. Então, tá aí, conta feita. Agora vamos para D, a fase do movimento. Fase do movimento, pessoal, num determinado instante, é simplesmente o argumento do cosseno. Tá? Então, vamos escrever aqui, fase. Que eu vou chamar de, sei lá, delta. É igual a ômega t mais φ. Então, vai ser simplesmente igual a, no nosso caso, ômega 3π. T é 2, mais o φ que é π terços. Então, a fase vai ser simplesmente essa continha que a gente já fez, né? Que é o 19 π terços. Essa é a fase. Ok? Essa aqui era a questão D. Fase é simplesmente isso, o argumento. Tá? E. O que pede aí? Não lembro já. E pede frequência. Frequência e período. Ok? Então vocês têm que lembrar uma coisa, né, para achar qual é a frequência. Frequência angular é 2πf. Alguém está com dúvida? Professor, só uma pergunta, eu me perdi no meio ali, só para me confirmar aqui. No caso, o W ele sempre vai ser esse 3π, esse valor 3π, no caso? Claro que não. O ômega vai depender do teu movimento. Por exemplo, uma oscilação mais rápida vai ter um ômega maior. Uma oscilação que ocorre bem devagarinho, Mas um onde que eu ômega menor. encontro esse valor, no caso? É aquele que está... É o primeiro valor ali do cosseno? Que está dentro do cosseno, no caso? Se tu quiser saber o ômega e por acaso foi dado, né, a equação do cosseno, ele vai ser sempre o número que multiplica o t. Uhum. Se não tiver número, significa que o ômega é igual a 1, né, obviamente. E aquele outro ali, eu não sei qual é o nome do símbolo, mas aquele que é uma bolinha cortada, no caso, ele seria esse segundo valor. Sim, exatamente. Essa bolinha cortada a gente chama de fase. O problema é que o Halliday ele chama duas coisas de fase, né? Muito curioso isso. Fase é o valor, o Halliday, não é eu, o erro não é meu, é o erro do Halliday. O Halliday fala que esse número aqui se chama fase, mas ele também diz que todo movimento, né, em um determinado instante, tem fase, que é o que a gente acabou de achar, que é, né, ômega t mais a fase. É muito esquisito, o Halliday ele tem esse erro. Mas, bem, a gente está seguindo o Halliday, então vamos seguir a nomenclatura do Halliday. Mas esse φ também se chama fase, tá bom? Só que agora, digamos que o Halliday, como nessa pergunta, te pergunte assim, encontre a fase no instante 3, 4, 5. Aí vocês vão ter que pegar isso como fase. Ok? Então, tomem cuidado com o que o Halliday pede, tá, pessoal? Quando eu for pedir, eu vou ser mais claro que o Halliday. Muito bem. Então, agora, como ele está pedindo frequência, o Halliday deixou bem claro que ele quer saber a frequência, não a frequência angular. Se ele quer saber a frequência, ele quer saber o F. E a gente sabe que frequência angular é 2πf. Então, o F, obviamente, é ômega sobre 2π. Beleza? Então, como o ômega, como o colega mesmo perguntou ali, é 3π, né? Então, significa que a frequência é o ômega, que é 3π, dividido por 2π. Então, corta os π.
Chegamos no valor da nossa frequência. Vou dar uma arrumada aqui. Pô, tem bastante coisa, hein? Esse aqui ia ser rápido hoje. Frequência, então, 3/2 Hz. Então, na física, a gente tem essas duas grandezas. A gente tem a frequência angular e a frequência. A frequência é medida em Hz, a frequência angular é medida em rádio por segundo. Então, não confundam. Frequência é frequência, frequência angular é frequência angular. Uma está relacionada com a outra pela multiplicação do 2π. Agora vamos para a última questão, F, o período. Então, lá da matemática do fundamental, do ensino médio, né? Vocês vão lembrar que período é o inverso da frequência. Professor, Né? Oi. só uma pergunta ali da frequência angular. Frequência é o tempo que leva para sair de um ponto ali do vale até o pico, e a frequência angular é toda a volta, né? Ou não? Tipo, isso eu fiquei um pouco em dúvida ali. Então, a frequência é o tempo que demora para dar uma volta. Isso é frequência, tá? Então, significa que para dar uma volta demora 3,2 segundos. Beleza? Isso é frequência. Uhum. Vocês podem lembrar pelo que vocês usam de frequência no cotidiano, né? Por exemplo, todo mundo aqui sabe que a lâmpada da nossa casa pisca 60 vezes por segundo. Isso é a frequência dela. Ok? Uhum. É Ok. a quantidade de piscadas que ela dá no segundo. Agora, o período, o que é, né? É o tempo que demora para dar uma piscada. Então, eu acho que eu falei errado pro colega. Desculpa, cometi um errinho aqui. Período é o tempo que demora para dar uma volta, tá? Então, eu vou me corrigir, cometi um erro, desculpa. É que esse que eu fiquei um pouco em dúvida. Período é o tempo que demora para dar uma volta. Isso é período. Período é o tempo que demora para dar uma volta. Espero que todo mundo tenha entendido que período é o tempo que demora para dar uma volta. Isso é período. Ok? Então, período é medido em tempo, segundos. Ok? Uhum. Agora, Sim. frequência é o quanto da volta foi dada em um segundo. Ok? Essa é a ideia da Sim. frequência. Beleza? Beleza. Então, por isso que período e frequência estão relacionados, tá, pessoal? Por isso que período é 1 sobre frequência. Né? Um outro jeito de pensar frequência, né? Tentando ser um pouquinho mais didático ainda. Vocês vão na casa da avó de vocês uma determinada quantidade de vezes por ano. Ok? Vocês vão, por exemplo, 4 vezes por ano. Então, significa que a frequência é 4 por ano. Ok? Mas qual é o período? Qual é a quantidade de tempo igual que demora para vocês fazerem uma visita? Como vocês vão 4 vezes por ano, então significa que vocês vão de 3 em 3 meses. Significa que o período é 3 meses. Ok? Mas a frequência é 4 vezes por ano. Fechou? Então, tomem cuidado com isso. O período é sempre um valor de tempo mesmo. É segundo, é hora, é ano, sei lá. Agora, frequência é uma quantidade que ocorre num determinado tempo. Beleza? Diga. Ou seja, só para terminar aqui. O que significa 3 meios, então? Significa que ele dá 3 meios de volta em um segundo. É isso que significa essa frequência. 3 meios de volta em um segundo. Beleza? Agora pode perguntar, desculpa. Professor, assim, só para ter certeza mesmo. E já no caso a frequência angular, tipo, o que exatamente ela significa? Tipo assim. Cara, é que a frequência angular ela tem uma interpretação assim mais associada com círculos, né? Como tu deve saber, né? O perímetro de um círculo é 2πr, né? Sim. Então ele está associado com uma volta inteira num círculo. Beleza? Então vocês vão ver cálculo 2 aí, logo vocês vão encontrar, né, todas aquelas equações lá envolvendo integrais triplas, né? Então digamos que eu tenho a área aqui, né? Então vocês querem saber a área de um círculo, vocês vão ter a integral dupla desse jeito aqui. Então, vocês devem estar vendo isso agora em cálculo 2, né? Então, vocês querem a área de toda essa circunferência de vocês. Vocês vão concordar comigo que a integração ela vai ter que ir de 0 e dar toda a volta até 2π. Está aqui a frequência angular, ok? É essa ideia de eu dar uma volta completa. Beleza? Então, o raio da minha circunferência, sei lá,
é um raio genérico aqui, vai de 0 a R. Mas como eu tenho que dar uma volta completa, então, de 0 a 2π. Então, esse 2π está sempre associado com uma volta que eu dou, ok? No caso, qual é a volta aqui, né? É o ciclo inteiro da minha onda. Então, eu não posso ser mais claro que isso, tá, pessoal? Tem a ver com o ciclo da minha onda, beleza? Levando em conta que ondas, penas e movimentos circulares estão todos associados, né, com a mesma ideia matemática de ir e voltar ao mesmo ponto, né? Seno. Ele vai e volta ao mesmo ponto. Uma circunferência também vai e volta ao mesmo ponto. Então, todas essas simetrias matemáticas me levam a encontrar na frequência angular uma grandeza matemática interessante. Tá? É por isso que a gente usa a frequência angular. Beleza? Então, a frequência angular não precisaria ser utilizada. As pessoas elas poderiam ter, né, no decorrer do tempo, ter utilizado uma medida que ninguém usa para grau, que é uma medida chamada gradiente, que vai de 0 a 400. Só que as pessoas preferem usar π, né? Então, como todo mundo usa π, a gente usa π aqui na física também, beleza? E, novamente, π está associado com uma volta inteira, como eu acabei de falar. Então, é isso, tá, pessoal? São definições aí que as pessoas preferem fazer no decorrer do tempo. Então, período 1/3 meios, a hora que eu uso as propriedades de fração aqui, se eu tiver uma fração na parte de baixo de uma fração, eu inverto. O que é isso? Quantidade de tempo em segundos. Beleza, pessoal? Então, período 2/3, frequência 3 meios. Não confunda, bem comum confundir, ter dúvidas com frequência e período, bem normal isso. Então, duas das grandezas que mais confundem na física. Pessoal, então por hoje é isso. Eu acho que eu fui bem claro aqui nos exemplos, são bem parecidos com o que a gente vai ver aí futuramente. Peço que vocês estudem. Se tiverem dúvidas, me perguntem no e-mail. Eu vou ajudar vocês, pode ser? Se tiverem mais alguma dúvida, pode falar. O professor, duas coisas. Teria como você mandar essa foto no Siga? Sim, eu estou fazendo isso. Vou mandar as duas resoluções no Siga junto com o vídeo. Tá. E a respeito da prova, assim, em quantidade de questões, vai ser uma coisa... 5 questões. Tá. Isso aí. Beleza? Então, tá, pessoal. Espero que vocês... A maioria das questões vai ser sobre fluidos. Esse tipo de coisa eu não vou responder, né, Lucas? Por favor, né? Mas é sobre todo o conteúdo que eu passei. Fluidos e oscilações. Então, né... Caso vocês estejam meio sem tempo, podem dar uma olhadinha, principalmente nas questões 3 estrelas do Raleigh, tá? Então, vai ser isso aí. Oscilações e fluidos. Só isso. Aplicações maiores do que a gente viu na aula de hoje. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso aí. Qualquer coisa, vocês podem me chamar no e-mail. Samuel. Tá, Oi. Podemos enviar a prova por e-mail? Se a gente tiver um problema com o Siga lá, para enviar. Sim. Eu não sei se tu estava na hora, Rocha, mas é que eu falei que, né, oficialmente ela vai ser enviada pelo SIGA e será recebida pelo SIGA, mas eu vou receber nos meus e-mails também, tá? Se vocês mandarem, não tem problema. Tá bom? Então pode mandar sem problema. Fechou? Só mandem de preferência pro e-mail institucional, para ficar tudo certinho, né? Não dá problema para ninguém. Então tá, pessoal. Novamente, boa sorte para vocês. E eu vou responder sempre que me mandarem e-mail as dúvidas e os pedidos. Falou? Então, boa noite. Até. Boa noite.